Pois bem, segundo consta, o primeiro indivíduo que disse isso é o indivíduo que criou o nosso jeito de fazer ciência. Ele escreveu um livro muito famoso chamado Ensaios, e nesse livro ele diz que era um cidadão sujeito a alucinações. Quando ele estava trabalhando, ele tinha dúvidas se estava caminhando por sobre a realidade ou se estava caminhando por mais uma das suas alucinações. E então, ele declara nesse livro, Ensaios, que ele haveria de construir um livro que não era para divulgação geral, era para si próprio. E esse livro seria uma espécie de método para ele poder conferir se aquilo que ele estava fazendo tinha a ver com a alucinação ou tinha a ver com a realidade. E escreveu esse livro. Daqui a pouco vocês vão saber quem é ele. Certo? Nesse livro, ele deitou as bases do jeito de fazer ciência com que o seu avô, eu, esses professores todos, aprendemos a fazer ciência. Ele praticamente produziu a primeira Bíblia científica que se tem notícia. Curiosamente, que resultado teve a construção desse brilhante professor? Ora, entre outras coisas, ele foi capaz de matar a ideia de Deus. Lá vem outro fanático, não tem nada a ver. Ele matou a ideia de Deus. Mas como o homem não vive sem as suas crenças, nós precisamos criar uma nova trindade. E ela foi feita. A nova trindade seria constituída pela ciência, pela tecnologia e pela razão. A ciência haveria de ser eterna como o Pai. A tecnologia ia nos salvar como o Espírito Santo, não como o Filho. E a razão ia nos iluminar como o Espírito Santo. Ao criar a nova trindade, é claro, ele acabou criando mais do que um Deus. Hoje, na falta de muitos, nós temos dois deuses muito importantes. Um é o dinheiro e o outro é o poder. Ao construir uma ciência baseada no dinheiro e no poder, o homem apresentou uma coisa curiosa. Até hoje é comum sair no jornal que nós aqui do terceiro mundo somos aqueles indivíduos que ainda apropriamos demais, etc. Isto é, uma consequência dessa ciência desenfreada foi o homem ter medo de ter filhos. E as nossas mulheres terem medo de engravidar. Porque nós não sabemos direito o que vamos apresentar para essas novas gerações. Um dos resultados importantes disso foi que surgiram logo os cavaleiros do Apocalipse e as novas pestes. Na falta de muitas, nós temos duas aí. Uma é o consumo de drogas, que devasta a sociedade. E o outro é a AIDS, que parece punir a nossa promiscuidade. E esse professor que escreveu esse livro começava a sua aula assim. Ontem, um anjo disse: hoje se sabe que, apesar de brilhante, ele dizia isso porque era inseguro. Qualquer coisa que você reclamasse, ele dizia: não fui eu que disse, eu estou contando para você o que o anjo mandou dizer. Ele escreveu um livro que chama O Discurso sobre o Médico, o famoso René Descartes. Vocês fazem analítica, estudam as formas. Alguém diz que o espaço que você estuda é cartesiano, é uma homenagem ao René Descartes, que era um filósofo matemático, cujo nome era latinizado por Cartesius. E vocês fizeram uma ciência exaustivamente cartesiana. Essa ciência é ruim? Certamente não. Quase toda essa beleza que você faz nesta universidade, e que sabe que tem gente fazendo do mundo todo, se deve ainda uma base fortemente determinística e cartesiana. Mas algumas perguntas têm ficado sem resposta. Uma das coisas mais curiosas que ocorre na estética da ciência atual é o seguinte: nós estamos ficando cada vez mais especialistas em cada vez menos coisas. Isto é, o homem sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Nós temos medo. Eu
Eu lembro, quando era professor secundário, algum professor ia fazer um desenho e olha, me desculpe, eu não sou desenhista. Ninguém precisa ser desenhista. O professor, em qualquer circunstância desenha, está usando uma linguagem que é a não verbal. Então, aqui é um recurso importante, construir uma ideia da não verbalizada, uma ideia importante. Hoje se sabe da importância disso. Mas nós temos medo, criamos barreiras na ciência, como se cada um fosse especialista naquele nicho. Quando esse jovem pegou, não sei aonde, esse negócio do meu currículo, e começou a falar, eu fiquei meio preocupado. Que na ciência clássica, quem mexe em áreas diferentes é considerado picareta. Você tem que ser auto-especialista num assunto e só falar daquilo. Quando eu estudava matemática, eu lembro disso. Tinha alguns professores que diziam, não, eu não sou matemático, eu sou topólogo, eu só trabalho em topologia, ou só em geometria diferencial. Eu tinha medo de falar a linguagem do computador. A grande verdade é o seguinte, eles aprenderam a olhar para as estrelas e não conseguem enxergar as galáxias. A ciência atual mexe muito com o particular e muitas vezes perde o geral. Já na geometria cantoriana, na teoria dos conjuntos, o homem devia ter percebido isso. O Cantor levou um susto, que quando pegou as coisas do conjunto e levou para o infinito, ele percebeu que o comportamento da aritmética elementar no infinito é absurdamente diferente do comportamento da aritmética do finito. Uma delas é que ele conseguiu colocar, como é que você define número? Número é aquela propriedade comum entre conjuntos que podem ser colocados em correspondência de unívoca. Se eu entro nesta sala e vejo que tem, aqui não vai dar porque eu vou de gente em pé, mas se todo mundo tivesse sentado e não sobrasse cadeira nenhuma, eu podia contar tanto as pessoas como as cadeiras. Porque ao contar as cadeiras eu sei o número de pessoas, e ao contar as pessoas eu sei o número de cadeiras. Isto é ótimo na aritmética do finito. Quando Cantor descobriu que na aritmética do infinito essa propriedade aparentemente elementar não funciona, foi um susto danado. Hilbert, belíssimo matemático no final do século XIX, começo do século XX, inventou uma metáfora que é do Hotel Infinito. Alguém já ouviu essa metáfora? Eu certa vez estava na Nova Zelândia, só para dizer que eu tive lá, e aproveitei e falei, puxa vida, eu estou aqui profissionalmente, qual é a chance de um professor brasileiro poder ir para esse lado de novo? Então, juntei meus caraminguás, peguei um avião e fui até a Austrália. E fui visitar o Museu de Sydney, Museu de Tecnologia. Tinha lá um jeito falando sobre transformação de energia, outro falando, cada um falando uma coisa. E um menino maluco, vestido de mago Merlin, com aquele chapéu bicudo, etc. E em cima estava escrito, tenda do infinito. O que será que esse maluco está fazendo? E ele falava uma história assim, pessoal. Olha, há um hotel que tem infinitos quartos. E ele está lotado. Um dia, está lá o porteiro do hotel, será que se chama porteiro? O cara fica lá na frente, e chega um cidadão e diz assim, ele falou, onde o senhor vai? Eu disse, eu queria entrar no hotel. O senhor é hóspede? Não, eu quero alugar um quarto. Eu disse, lamento, o hotel está lotado. Isso o gerente ouve aquilo e diz, espera aí, porteiro. Pode entrar, meu senhor. E diz o porteiro, chega lá o menino responsável da distribuição, manda ele botar o cliente do quarto 1 no quarto 2. No quarto 2 no quarto 3, no quarto 3 no quarto 4, e assim por diante. Como nós temos infinitos quartos, nós vamos colocar todo mundo no quarto 2 em diante. E sendo o quarto número 1 para o cidadão. Entende? Aí uma criança que estava ouvindo a palestra do mágico lá, disse assim, mas não estava lotado? Estava lotado, mas tem infinitos quartos. A criança em geral, até por erro de educação, confunde o infinito com muito grande. Né? Esse é um erro matemático terrível. O que acontece no infinito tem muito pouco a ver. Quem estiver um bilhão, um trilhão, uma trilhão, se leu Tio Patinhas, 1 quaquilhão de quilômetros, não está mais próximo do final do infinito do que quem está no número